Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje no nosso segundo encontro, de filosofia e mística. E eu gostaria hoje, então, como eu já havia dito no encontro anterior, de continuar tratando dessa questão, tendo como referência o pensamento do Padre Henrique de Lima Vaz. Então, nós temos aí o livrinho dele, que eu já tinha indicado para vocês, Experiência Mística e Filosofia na Tradição Ocidental, tá certo? E nós vimos, a partir da nossa aula anterior, do nosso encontro anterior, que do ponto de vista do Padre Vaz, a experiência mística, ela é um dado antropológico original, ou seja, muitos tentaram reduzir a experiência mística à pura dimensão psicológica ou social, cultural, etc. Mas, para o Padre Vaz, isso não é possível, Ou seja, por vários fatores, é possível identificar essa originalidade presente na experiência mística. Porém, o que acontece? No entendimento do Padre Vaz, para a gente poder entender justamente essa originalidade da experiência mística, nós temos que ter uma concepção da estrutura do ser humano que seja realmente apta a dar razão a essa originalidade, que consiga realmente explicitar, demonstrar, evidenciar essa originalidade. Em outras palavras, o que o Padre Vaz está dizendo aqui é que, dependendo do meu referencial antropológico, dependendo dos meus pressupostos antropológicos, da concepção que eu tenho de ser humano, principalmente sobre a estrutura, o aspecto ontológico do ser humano, eu não vou conseguir entender e muito menos explicitar essa originalidade da experiência mística. É por isso que ele chama a atenção também, dizendo que na tradição ocidental, circunscrito aqui na dimensão da tradição ocidental, ele diz que desde o mundo antigo ali, desde Platão, até São João da Cruz, por exemplo, ali no século XVII, foi transmitido uma imagem do ser humano a partir de determinadas invariantes fundamentais. Ou seja, evidentemente que existiam ali pequenas mudanças, digamos assim, no modo de conceber as coisas. Então, evidentemente que Platão e Aristóteles não pensavam exatamente a mesma coisa, ou Santo Agostinho, ou Santo Tomás e tantos outros, mas o que ele diz é, principalmente ali, nesse mundo greco-romano, e no contexto cristão medieval, foi se transmitir uma concepção de ser humano ou uma certa compreensão da realidade humana, da imagem humana, a partir dessas invariantes fundamentais, Ora, essas invariantes fundamentais, elas são representadas geralmente, elas foram representadas geralmente, segundo o Padre Vaz, por determinadas metáforas espaciais. Ou seja, de um lado você tem o inferior superior, do outro lado você tem o interior superior. Então, isso é uma metáfora espacializante, Quando você fala de interior superior ou melhor, inferior superior e interior superior, Esse jogo que é feito, ou seja, você tem de um lado o inferior superior e de um outro lado o interior exterior, Esse jogo aí, Então, tem aquilo que é inferior e tem aquilo que é superior, E tem aquilo que é interior e aquilo que é exterior. Ora,
como que essas invariantes, sendo representadas por essas metáforas espaciais, repito, né? Você tem aquilo que é inferior ligado ao superior e aquilo que é interior ligado ao exterior. Eu tinha falado errado antes, né? Ora, tudo isso indica o que, segundo o Padre Vaz? Tudo isso indica, na estrutura ontológica do homem, uma ordem hierárquica dos níveis do ser e do agir. Então, quando de fato eu analiso e olho com calma ali aquela realidade humana, né? Então, isso daqui, ou seja, quando eu pego essas metáforas, inferior, superior, exterior, interior, nós vemos justamente que isso daqui aponta, isso daqui designa a estrutura ontológica do ser humano, ou seja, os elementos constitutivos do seu ser, né? Então, se por um lado indicam essa estrutura ontológica do homem, quer dizer também que nessa própria estrutura também indica uma ordem hierárquica, tanto no nível do ser quanto no nível do agir. Ou seja, de acordo com essa ordem hierárquica, o nível supremo, né, o superior, representa igualmente o núcleo mais profundo da identidade humana, ou seja, o interior, né? Então, eu tenho o superior e o inferior, e eu tenho o exterior interior. Quando, de fato, eu analiso a realidade humana e vejo a estrutura do ser humano, essas metáforas, elas indicam na estrutura ontológica do ser humano uma ordem, tanto no âmbito do ser quanto no âmbito do agir. Ou seja, aquilo que é considerado, de fato, o nível supremo, né, que é o superior, esse superior, ele representa igualmente o núcleo mais profundo da identidade humana, ou seja, o interior. No contexto grego, esse superior interior era designado pela palavra nous, e no contexto latino pela palavra mens, né? No texto deles, o Padre Vaz faz referência principalmente a Santo Agostinho, porque Santo Agostinho, no livro 3 das Confissões, Confissões 3, item 611, aparece uma famosa frase de Santo Agostinho, né? Onde Santo Agostinho diz assim: tu eras mais interior do que o íntimo de mim mesmo, e mais sublime do que o mais sublime de mim mesmo. Fim da citação. Essa frase de Santo Agostinho, ela é muito interessante. Ela é muito interessante porque ela mostra justamente esse jogo dessa metáfora espacializante. Por quê? No mais íntimo da mente humana, né, que é igualmente sua fina ponta, está ali o quê? O absoluto está presente na sua radical transcendência e, ao mesmo tempo, na sua radical imanência. O que quer dizer isso? Porque Santo Agostinho, no texto, né, a frase em latim seria: tu eras interior íntimo meu, et superior sumo meu. Então, quer dizer, eu tenho, por um lado, o superior sumo, né? Esse superior sumo indica justamente o quê? Indica essa radical transcendência do absoluto, né? Ou seja, no mais íntimo da mente humana, né, está presente. Ou seja, eu estou no interior da minha mente, mas ao mesmo tempo, no interior da minha mente, tem essa relação e presença daquilo que é superior a tudo, né? Então, é a ideia de que no mais íntimo do meu íntimo está presente ali aquilo que é anterior e superior do que a minha própria intimidade. Então, é a ideia de que Deus, ele é mais íntimo a mim mesmo do que a minha própria intimidade e, ao mesmo tempo, ele me transcende. Então, nessa fala de Santo Agostinho,
tu eras mais interior do que o íntimo de mim mesmo? Quer dizer, se Deus é mais interior do que o íntimo de mim mesmo, quer dizer que ele é mais íntimo a mim do que a minha própria intimidade. E ao mesmo tempo ele diz que ele é mais sublime do que o mais sublime de mim mesmo. Então, quer dizer, por aquilo que eu tenho em mim, que é mais elevado, que é mais sublime, Deus é muito mais sublime do que aquilo que eu tenho de sublime em mim. Né? Por isso que, nesse sentido, é que é lá nessa mens, né? É lá na mens, nessa dimensão mais elevada ali da alma, digamos assim, segundo Santo Agostinho, que nós vamos, então, encontrar, né, o absoluto. E esse absoluto que está ali, ele está presente, por um lado, na sua radical transcendência, porque ele é superior sumo, mas também na sua radical imanência, porque ele é interior íntimo. Ou seja, ele é imanente porque ele é mais interior e mais íntimo do que a minha própria intimidade, e ele é transcendente porque ele é mais sublime do que qualquer coisa que eu possa ter de mais elevado e sublime em mim. Ou seja, ele é transcendente e imanente ao mesmo tempo. Então, para o padre Vaz, né, esse exemplo de Santo Agostinho que ele dá a partir desse texto das Confissões mostra que, de fato, na tradição ocidental, Santo Agostinho é um exemplo, existiram outros, vai ter muitas vezes essa tentativa de falar do ser humano, da realidade humana e da sua estrutura ontológica a partir dessas metáforas espaciais, né, desse jogo inferior, superior, interior, exterior. E nessa tentativa de esclarecer, de elucidar, né, essa elucidação antropológico-filosófica da experiência mística, acaba também implicando, né, ou acaba nos levando, ou nos mostrando, duas teses fundamentais, ou seja, essa tentativa de elucidar a experiência mística implica, portanto, em, por um lado, aceitar ou entender que o espírito, ele de fato é o nível ontológico mais elevado do ser humano. Ou seja, se por um lado existe ali toda a dimensão da corporeidade humana e também do seu psiquismo, e tudo isso que pressupõe a corporeidade e o psiquismo, Padre Vaz diz, olha, isso nos mostra que o que se chama de espírito é o nível ontológico mais elevado do homem. Né? Pressupõe, essa é a primeira tese que brota dessa tentativa de elucidação feita na tradição ocidental. E o segundo ponto, que ele também vai chamar a atenção, a segunda tese, segundo ele, é esse jogo dialético entre interior, exterior, e inferior e superior, mostrando que esse jogo dialético ele é constitutivo do espírito no mundo, né? Do espírito no mundo, ou seja, ligado a toda essa realidade, portanto, que pressupõe toda a corporeidade, psiquismo, etc. Então, essa dialética entre interior e exterior, inferior e superior, é constitutiva do espírito no mundo, em que o interior é permutável com o superior e o exterior é permutável com o inferior. Ou seja, isso mostra o quê? Isso mostra que, por um lado, o mais íntimo de nós mesmos é o nível ontológico mais elevado do nosso espírito. Então, quer dizer, o espírito, por um lado, ele é o nível ontológico mais elevado dentro da estrutura humana. E se você quiser encontrar o nível ontológico mais elevado do próprio espírito, você tem que caminhar, de fato, para o mais íntimo de você mesmo. Então, o mais íntimo de nós é nessa intimidade, é nesse registro da interioridade,
É no mais íntimo de nós que nós encontramos ali a dimensão mais elevada do nosso espírito, ontologicamente falando, né? E é no fundo dessa imanência, ou seja, é no mais íntimo do meu íntimo, que o absoluto se manifesta como absoluta transcendência. Então, quer dizer, é no íntimo do meu íntimo que eu vejo a dimensão mais elevada do meu espírito, e ao mesmo tempo é no íntimo do meu íntimo que eu constato essa presença imanente do absoluto em mim, mas é ao mesmo tempo nessa presença e nessa imanência que o absoluto manifesta também a sua absoluta transcendência, ou seja, ele é imanente, presente, mas ao mesmo tempo é transcendente. E segundo o Padre Vaz, é aí nesse contexto, né, de relação entre interioridade e essa questão do superior, do absoluto, é nesse contexto, é nesse lugar que pode ocorrer o que nós chamamos de experiência mística. Logo, a experiência mística nesse sentido, ela é a atividade mais alta da inteligência espiritual, que é, por sua vez, a atividade mais elevada do espírito. Então, de fato, em toda essa realidade descrita por ele, está pressupondo o que ali, né? Então, se eu descubro, né, se eu constato essa presença, né, se o absoluto se manifesta no âmbito da minha imanência, mas também como uma realidade absolutamente transcendente, né, ou a sua absoluta transcendência, ou seja, mas é no âmbito da interioridade que acontece isso, né, a experiência mística, ela só é possível porque, no fundo, ela é uma atividade mais alta da inteligência espiritual. E a inteligência espiritual nada mais é do que a atividade mais elevada do espírito humano, né? Então, tanto a contemplação metafísica, que envolve toda essa relação com o ser, como conhecer o ser, se doar-se, como também a contemplação mística, elas podem exercer-se na plenitude enquanto atos da inteligência espiritual. Ou seja, e falar da inteligência espiritual não é desprezar ou simplesmente anular toda a dimensão corpórea ou psíquica do ser humano, mas é mostrar de fato que nessa dimensão do espírito, na sua fina ponta ali, que é a inteligência espiritual, nós temos todo esse ato de contemplação, ou seja, de acolhimento do ser, mas ao mesmo tempo também, né, um ato de dom, de doar-se a si mesmo, do dom de si mesmo, que é esse dom ao ser. Então você tem ali nesse contexto, dessa dimensão mais elevada do espírito, essa realidade da inteligência espiritual, que é uma atividade do próprio espírito e a mais elevada, né? Ora, qual é a grande conclusão, então, que o Padre Vaz chega, e que me parece que, de fato, é muito importante, né? Somente um discurso antropológico que, de fato, aceita e compreende em si o que é a categoria de espírito, o que é, de fato, o espírito humano. Então, uma antropologia materialista, uma antropologia reducionista, do ponto de vista materialista, que não tem uma compreensão clara do que é a categoria do espírito, que não admite atos espirituais mais elevados, né, como os atos da inteligência espiritual, ela não tem como acolher e explicar de maneira minimamente adequada e autêntica a experiência mística. E, de fato, ou seja, é o que aconteceu muitas vezes no decorrer da história. E na sequência do seu texto, o Padre Vaz chama atenção justamente para isso, mostrando que a revolução antropocêntrica da filosofia moderna gerou muitas dificuldades justamente por isso. Por quê?
porque, de uma certa maneira, houve uma dissolução do conceito de inteligência espiritual. Né? Então, quando, de fato, nós partimos de uma antropologia que negue a categoria de espírito, né? Ou né, a categoria do espírito, que nega ou que simplesmente que não compreende essa categoria de uma maneira permanente clara, que não admite como atos espirituais mais elevados os atos da inteligência espiritual, olha, esse tipo de antropologia, ela não tem condições de explicar de forma autêntica a experiência mística. Por isso que antes, né, é isso que eu estou tentando explicitar aqui na primeira aula, né, e agora nessa também, antes de discutirmos o que é a mística, o que é a experiência mística, como que ela foi pensada por diversos autores no decorrer da história, esse pressuposto, né, ou como ele chama aqui, esse discurso antropológico, esse fundamento antropológico, é essencial, é indispensável para se falar de mística. Então, evidentemente que se eu parto de uma concepção materialista do ser humano, eu esvazio totalmente a questão da experiência mística. Lógico que pode haver outros debates, discussões em outros aspectos, né? Por isso que o Padre Vaz vai dizer também abertamente, né, que a primeira coisa que precisa, né, ou seja, toda teoria que tenta de uma certa maneira explicar a experiência mística, né, ou toda a determinação conceitual de qual é o lugar antropológico que a mística pode ocorrer, que a experiência mística pode ocorrer, né? A primeira tarefa que deveria se fazer, então, nessa explicitação, na elaboração desse tipo de teoria, seria mostrar justamente o lugar antropológico no qual a experiência mística pode acontecer, né? E, portanto, como que é impossível torná-la, né, irredutível aos condicionamentos psicológicos, sociológicos ou culturais. Então, uma coisa são os condicionamentos psicológicos, sociológicos e culturais que geralmente acompanham a experiência mística, porque o ser humano, querendo ou não, ele é um espírito no mundo, está totalmente ligado ao tempo e ao espaço, né? É uma unidade profunda, tá certo? Então, se eu quero de fato compreender o que é a experiência mística, e ela só pode ocorrer e exercer dentro de um lugar antropológico próprio, ao tentar explicitar isso e elaborar uma teoria sobre isso, eu devo então mostrar que o lugar antropológico no qual a experiência mística pode acontecer a torna irredutível, ou seja, se eu mostro qual é o lugar antropológico que ela pode acontecer, se eu realmente demonstro e deixo isso claro, eu não consigo reduzir a experiência mística a um mero fenômeno psicológico, social ou cultural. Por mais que haja condicionamentos psicológicos, culturais ou sociais, a essência da experiência mística não pode ser reduzida a isso. Mas para eu mostrar que é impossível fazer essa redução, eu não consigo reduzir a experiência mística a esses condicionamentos, para eu mostrar que é impossível reduzir a isso, então eu preciso, antes de tudo, mostrar qual é a verdadeira base antropológica, qual é o verdadeiro lugar antropológico que a experiência mística pode ocorrer. Esse é o primeiro desafio, esse é o primeiro aspecto. E muitas vezes isso foi desprezado. E segundo o Padre Vaz, ou seja, no contexto moderno, houve uma inversão muito grande nesse sentido. Então, inverteu-se na direção do próprio sujeito o vetor ontológico do espírito, né? Ou seja, em vez de eu fazer com que, de fato, o vetor ontológico do espírito fosse direcionado para o âmbito da transcendência, eu inverto, eu faço com que esse vetor seja direcionado ao próprio sujeito, né? Ou seja, eu não nego a dimensão do absoluto, né? Mas eu absolutizo
o sujeito. E segundo o Padre Vaz, essa inversão na direção do próprio sujeito, do vetor ontológico do espírito, acabou levando, né, à dissolução da inteligência espiritual. Né? E qual foi a outra grande consequência, segundo ele? Levou-os também ao desaparecimento, no campo da conceptualidade filosófica, do espaço inteligível, no qual contemplação metafísica e contemplação mística podem encontrar, do ponto de vista antropológico, os princípios da sua explicação. Ou seja, ao fazer essa inversão, né, a grande consequência foi o desaparecimento, né, dos princípios que poderiam nos ajudar a explicar de maneira autêntica a experiência mística. Né? Então, esses princípios foram se esvaindo, foram caindo por terra, foram sendo desprezados, etc. e tal. Então, aquele espaço inteligível, né, no qual contemplação metafísica e contemplação mística poderiam se encontrar, esse espaço inteligível ele foi desmoronando, né? Principalmente por quê? Porque era um espaço inteligível que ocorria ali no interior, no contexto antropológico. Então, os princípios da explicação da própria experiência mística foi se esvaindo. E o Padre Vaz reconhece que Hegel, Bergson, cada um do seu modo, tentou muitas vezes estabelecer uma certa interpretação filosófica da experiência mística. Houve um esforço, segundo ele, do Schelling, do Hegel, né? Fazendo essa transposição especulativa da experiência mística. O Bergson também tentou fazer isso, mas no entendimento dele, isso não surtiu, isso não foi tão capaz, né? Ou seja, para o Padre Vaz, a filosofia moderna mostrou-se incapaz de oferecer um pressuposto antropológico adequado para a compreensão do fenômeno místico na sua originalidade. Né? E acabou, querendo ou não, abandonando o fenômeno místico a procedimentos reducionistas das ciências humanas, ou seja, procura-se falar da mística, da experiência, a partir do quê? Da psicologia, da sociologia, etc, etc. O grande exemplo disso, segundo o Padre Vaz, né? Ou seja, na medida em que foi ocorrendo toda uma desconstrução da metafísica, ou negação da metafísica, e a experiência mística foi se ressentindo de tudo isso, ele diz que um grande exemplo dessa perda da significação autêntica da mística está presente em Heidegger, né? Martin Heidegger. Então ele coloca que ali você encontra já uma compreensão bem desfigurada da experiência mística. Ele coloca aqui Heidegger, segundo ele, né, a experiência do ser preconizada por Heidegger é, na verdade, uma experiência mística desfigurada que tenta exprimir-se numa linguagem poética e paraconceptual, na qual o que de fato se significa é a pura presença do sujeito a si mesmo na sua mais radical imanência. Então, quer dizer, não tem transcendência, né? E no fundo, por mais que ele use ali toda uma linguagem poética e paraconceptual, né? O que de fato significa a experiência mística, quer dizer, é o sujeito presente a si mesmo, né? E de tal forma, né, o sujeito está presente a si mesmo que ele vê a radicalidade da sua imanência, ou seja, a experiência mística é uma experiência profunda de si mesmo, né? O sujeito, essa pura presença do sujeito a si mesmo, na sua mais radical imanência, fazendo com que, de fato, ele vivencie profundamente, né, a sua situação de ser no mundo, né, e todas as implicações disso. Dessa maneira, o que o Padre Vaz vai, então, chamar a atenção a partir dessas considerações iniciais aqui, esse exemplo que ele está dando do Heidegger,
tá? Ele vai procurar mostrar, então, a partir disso, que toda teoria da experiência mística, seja aquela que advém do testemunho dos místicos, seja aquela que venha da reflexão filosófica e teológica, que é explicitada na reflexão filosófica e teológica, tanto uma como outra é construída sobre um fundamento antropológico. Mas não sobre um fundamento antropológico qualquer, mas sim um fundamento antropológico, tá? No qual a concepção do ser humano está aberta ao acolhimento de uma dupla dimensão da transcendência, ou seja, uma antropologia que realmente, né, uma concepção de ser humano, uma antropologia que aceite, que está aberta a esse acolhimento duplo da transcendência, ou seja, por um lado, a transcendência da inteligência espiritual. Por outro lado, a transcendência ontológica do absoluto. Então você tem uma dupla dimensão da transcendência. Uma em relação à inteligência espiritual, outra em relação ao próprio, a dimensão ontológica do próprio absoluto. O que quer dizer isso? O que quer dizer que a inteligência espiritual tem uma transcendência? Ora, quer dizer que a transcendência da inteligência espiritual é em relação, por um lado, ao nosso entendimento discursivo, a razão discursiva, né? Ou seja, o que é o entendimento discursivo? Eu vou partindo de uma ideia, relacionando com outro, vou fazendo articulações e assim vou adquirindo o conhecimento paulatinamente. A inteligência espiritual, ela está além disso, desse entendimento discursivo e também da própria questão do nosso livre-arbítrio, né? De ficar ali fazendo escolhas, decisões livres, tá certo? Ou seja, ela está acima, a inteligência espiritual, ela transcende, né, de uma certa forma, as próprias, aquelas atividades que são próprias do nosso psiquismo. E, de outro lado, a transcendência ontológica do absoluto, né? No sentido de que esse absoluto, ele transcende o sujeito finito, que a ele se une na experiência mística. Então, aquele sujeito que consegue ter uma certa união com esse absoluto, né? Esse absoluto, esse ser absoluto, transcende esse próprio sujeito. Portanto, não é, como Heidegger diria, uma experiência mística não é simplesmente a pura presença do sujeito a si mesmo na sua mais radical imanência. Então, ele diz, de fato, ele coloca uma antropologia que aceita essa dupla dimensão da transcendência é fundamental para que se tenha uma compreensão minimamente adequada da experiência mística. E não venha reduzi-la a simplesmente a condicionamentos psicológicos, sociais ou culturais. E ele diz que nesse aspecto, apesar das diferenças que existem entre uma mística cristã e as místicas pagãs, etc. e tal, ele diz que, apesar dessas diferenças, há um elemento aqui muito interessante, ou, como ele chama, né, um traço comum entre essas duas místicas, mostrando que o modelo antropológico por ambas, né, o modelo antropológico adotado pela mística cristã e pela mística pagã, pressupõe, na realidade humana, o que se chama de estrutura vertical aberta, né? Ou seja, nesse modelo antropológico presente, pressuposto, tanto numa mística pagã como numa mística cristã, você tem essa estrutura vertical aberta, né? Então, quer dizer, não existe apenas ali uma dimensão horizontal, mas vertical, e nessa estrutura vertical aberta, ela é coroada pela fina ponta do espírito. E qual é a fina ponta do espírito? Eu tenho aqui o ser humano, nessa estrutura vertical, eu tenho uma corporeidade, eu tenho o psiquismo, e aí vem o espírito, e nessa fina ponta do espírito, eu tenho o nous, né, se fosse usar o termo grego, ou a mens, se fosse usar o termo latino. Essa é a fina ponta do espírito, que ali, de fato, é que vai haver essa manifestação dessa atividade mais elevada do espírito, que é a inteligência espiritual,
e também como o Padre Vaz vai dizer em outros textos, o amor espiritual. A inteligência espiritual que me leva ao acolhimento do ser, a essa abertura à totalidade do ser, e ao mesmo tempo o amor espiritual que mostra essa grande atividade do Espírito também, que é a liberdade desse doar-se a si mesmo, esse dom de si. Tá? Ora, isso posto, então, segundo o Padre Vaz, a partir de todas essas considerações, nós vamos vendo e compreendendo que a concepção antropológica subjacente à experiência mística, como também a própria metafísica ou contemplação metafísica, deve admitir, em consequência, o reconhecimento da capacidade do espírito humano, né, de realmente vivenciar isso. Aquilo que Platão chamou de olho da alma, né? Ele cita aqui, né? Ou seja, o espírito humano tem toda uma capacidade de viver esse âmbito da contemplação, seja uma contemplação metafísica ou uma contemplação mística. Ou seja, esse olhar da alma, como era chamado por Platão, prolonga sua contemplação para além da multiplicidade sensível e imaginativa e da multiplicidade conceitual e acaba atingindo a intuição simples da ideia ou do absoluto ideal, né? Aquele processo presente no movimento dialético platônico, né? Principalmente a dialética ascendente, a passagem, né, que deve ser feita do sensível para o inteligível. Então, se no primeiro momento eu tenho ali a sensação, a pistes, né? Depois eu já tenho um processo de imagens, a icasia, a imaginação. Quando eu vou indo além disso, eu atinjo, então, a dimensão do raciocínio discursivo, do raciocínio matemático, que é a dianoia. E, por fim, eu tenho a noesis, que é a intuição, né? Ora, essa estrutura antropológica vertical, ou essa estrutura vertical aberta presente no ser humano, evidentemente que no mundo ocidental, ela aparece não só como pré-requisito e condição de possibilidade da experiência mística, mas também do próprio conhecimento natural de Deus que se pode ter de Deus ou não, né? Por isso que, de todas essas análises e considerações da estrutura do ser humano, é por isso que vai se falar, né, dentro desse contexto da teoria mística, né, por um lado, de uma mística natural e, por um lado, de uma mística sobrenatural, principalmente no contexto cristão. Então, quando falamos, né, quando a gente analisa essa estrutura humana, ou esse substrato antropológico que está presente na experiência mística, nós vamos vendo que é da natureza do espírito, né? Ou seja, está presente no próprio espírito e faz parte da natureza do espírito elevar-se por suas próprias forças ao absoluto, à experiência fruitiva do absoluto em si mesmo ou em algumas de suas manifestações. E aí nós teríamos uma mística natural, né? Ou seja, quando de fato eu parto dessa natureza do espírito, e principalmente vendo que o espírito, enquanto espírito, é capaz de elevar-se por suas próprias forças à experiência fruitiva do absoluto, eu estou falando de uma experiência mística natural, ou simplesmente de uma mística natural, como muitos defenderam. Mas, por outro lado, também é a ideia de que o espírito tem toda essa abertura à totalidade do ser, ele é capaz de se elevar, mas ele também precisa da graça divina. E quando ele se eleva, não só com as suas forças, mas com a graça de Deus, aí para poder ter essa experiência fruitiva do absoluto em si mesmo, aí nós não temos apenas uma mística natural, nós temos uma mística sobrenatural, né? Ora, historicamente falando,
né? E aí uma outra coisa que o Padre Vaz aqui também chama a atenção é que toda essa análise da estrutura humana, né, da corporeidade, do psiquismo, do espírito, né, dessa estrutura antropológica vertical do ser humano, historicamente falando no mundo ocidental, ela foi feita de duas formas, né? Ou seja, querendo ou não, você tem essa estrutura humana, mas dentro desse esforço de compreender essa estrutura, foi feita uma transcrição conceptual de duas formas, ou seguindo dois esquemas dessa estrutura. Por isso que é muito comum a gente ver nos esquemas clássicos, né? Alguns apresentam o ser humano, né, de uma forma dual, né? É o chamado esquema dual. O ser humano constituído de corpo e alma, tá? E vai se seguindo aí, digamos, todo um procedimento analítico para poder entender essa estrutura vertical aberta, né, que o ser humano tem ao transcendente, ao absoluto, à totalidade do ser. Enquanto que existiu também o esquema trial, aonde apresenta o ser humano como corpo, alma e espírito, tá? Principalmente no contexto mais contemporâneo, muitos optaram mais por esse esquema trial, né? E aí, portanto, foi se estabelecendo mais um jogo dialético entre corpo, alma e espírito, vendo qual é a articulação do movimento de autoexpressão do ser humano na passagem daquilo que é dado nele e, de fato, naquilo que ele assume e manifesta, ou seja, da natureza dada à forma manifestada, que o Padre Vaz também segue mais ou menos esse esquema. Então, ele não entra em questão aqui, né? Ou seja, ele segue esse esquema mais trial, corpo, alma e espírito, ou corpo, psiquismo e espírito, mas ele entende também que existe o esquema dual, corpo e alma, que também tem, evidentemente, o seu valor, tá certo? Então, meus amigos, né, a partir disso, né, a partir dessas considerações, o Padre Vaz finaliza dizendo que dentro de todo esse movimento histórico aqui realizado, ele, né, foi um grande estudioso da antropologia filosófica, ou seja, existe até a obra dele, né, Antropologia Filosófica 1 e Antropologia Filosófica 2. Na Antropologia Filosófica 1, Padre Vaz faz primeiramente toda uma reconstrução histórica das principais concepções de ser humano, ali, principalmente no mundo ocidental, no mundo antigo, medieval, moderno, contemporâneo. E depois que ele faz essa reconstrução histórica, aí ele entra mais numa análise sistemática, numa reflexão sistemática, onde ele procura mostrar realmente o que é a antropologia filosófica, o seu método, seu objeto de estudo, né? Como que ele vai analisar essa realidade, e ele parte justamente da corporeidade, explicitando o que é a corporeidade humana, depois o psiquismo, depois a categoria de espírito. Então ele analisa primeiro aquilo que ele chama de categorias estruturais, né? Ele coloca que você tem a corporeidade, o psiquismo e o espírito, e ali do espírito é que tem condições de entender o que é essa vida no espírito, que pressupõe a inteligência espiritual e o amor espiritual. Então, ali no primeiro momento, você tem então as categorias de estrutura. Por outro lado, né, ele também vai falar que nós temos categorias de relações. Então, o ser humano tem uma categoria de relação que é a objetividade, depois a intersubjetividade, depois a transcendência. Porque pela categoria da relação da objetividade, o ser humano está em relação com o mundo, né? Pela categoria da intersubjetividade, em relação com a questão do outro, e pela categoria da transcendência, em relação ao absoluto. Logo, no entendimento dele, somente uma concepção antropológica, né? Somente um fundamento antropológico que leva em consideração a totalidade da realidade humana é capaz de nos dar a base necessária para poder explicar o fenômeno da experiência mística. Então, se eu tenho estrutura, ele expõe, né, as categorias de estrutura, corporeidade, psiquismo e espírito, as categorias de relação, objetividade, intersubjetividade e transcendência. Tudo isso constitui a realidade humana, a essência humana.
mostrando como o ser humano ele é um ser que tem toda uma estrutura, e nessa estrutura já é uma dimensão relacional, no que diz respeito ao mundo, ao outro e à transcendência, e como que isso de tudo, de fato, se realiza e se unifica, né, no ser humano enquanto pessoa. Logo, no entendimento dele, esse lugar antropológico da experiência mística, ele só pode ser compreendido e só pode ser justificado, segundo o Padre Vaz, no espaço intencional onde se dá a passagem das categorias de estrutura para as categorias de relação, né? Ou seja, as categorias de estrutura mostram o ser em si do ser humano, enquanto que as categorias de relação mostram o ser para o outro. Então ele diz, é nesse espaço intencional das categorias de estrutura para as categorias de relação, é ali que nós conseguimos compreender de uma maneira minimamente adequada o lugar antropológico da experiência mística, né? Então, esse lugar antropológico, segundo ele, está nesse espaço intencional, né, nessa passagem dialética das categorias da estrutura para as categorias da relação. Evidentemente que, se quisermos compreender isso com toda uma profundidade, nós precisamos analisar, então, todas as categorias de estrutura, a corporeidade, o psiquismo, o espírito, né, e a vida ali no espírito, e também as categorias de relação, que é a objetividade, a intersubjetividade e a transcendência. E aí, de fato, ali, na ponta do espírito da transcendência, é ali que se dá a possibilidade da experiência mística. Por quê? Porque é o absoluto que manifesta, né, por algo imanente que está ali, a sua realidade também, a sua radical transcendência e, ao mesmo tempo, a sua radical imanência. Mas tudo isso depende do quê? Tudo isso depende da compreensão e da concepção que eu tenho da realidade humana, da estrutura ontológica do ser humano, mostrando que o ser humano, por um lado, ele tem sim estruturas, um ser em si mesmo, mas também um ser para o outro, então uma dimensão relacional, né? E na medida que a gente vai compreendendo essa estrutura, essas categorias de estrutura e as categorias de relações, vendo como elas se unificam e se realizam profundamente na pessoa humana, segundo o Padre Vaz, é aí, nessas considerações, que nós conseguimos demonstrar a possibilidade da experiência mística de maneira autêntica e anulando, portanto, todo tipo de interpretação ou compreensão reducionista da experiência mística, mostrando que é impossível, né, a partir de toda essa análise, reduzir a experiência mística ao mero fenômeno psicológico, social ou cultural. Mas é por isso que essa base antropológica ela é extremamente interessante. Então, por isso que eu convido, né, você a ler. Leia os livros de antropologia do Padre Vaz, principalmente a parte sistemática. Não são fáceis, mas vale a pena. Tá bom? Bom, no nosso próximo encontro, então, nós vamos entrar um pouco mais nessa parte histórica, né? Vamos passar por alguns autores e nós vamos começar por Platão. Como que Platão, de fato, ele pensou essa questão de uma mística natural, ou como ele entendia essa questão da contemplação mística. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? O Fábio ali agradeceu, né, por eu compartilhar. Outros ali, o Jonatas, né? Então tá certo.